O tema da mensagem é apresentando-se diante de Deus com as vestes certas. Se apresentando diante de Deus de uma forma que agrade ao rei, que agrade a Deus. E eu quero falar de uma mulher chamada Esther. Quero falar sobre um homem chamado Mardoqueu. E quero falar de um rei chamado rei Assuero ou rei Xerxes. Quero falar também de um homem chamado Amã, que era abaixo do rei, era a pessoa de maior poder além do rei. E nós vamos encontrar nesse mundo muitas pessoas da forma que vamos tratar aqui nesta manhã. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 5, o versículo de número 3. Livro de Esther, capítulo 5, o versículo de número 3. Aleluias. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Você que achou, fica antes de Salmos, antes de Jó. É Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vai, é antes aí. Esther capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: Então o rei lhes disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Petição quer dizer pedido. Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino te darei. Em outras traduções fala assim: o que você quer, rainha? O que você quer, Esther? Qual é o seu pedido? E se você pedir, eu te darei até metade do meu reino. Esse rei, ele estava ali, o rei da Pérsia, o rei Assuero, ou o rei Xerxes. Ele estava diante de uma situação. Mas antes de chegar diante da rainha, as rainhas, mesmo sendo rainha, mulher do rei, ela só podia chegar diante do rei quando era chamada. Quando ela era chamada. Se ela chegasse sem o rei mandar chamar, e ela só podia falar se o rei apontasse o cetro, aquilo que ele carregava na mão, na direção da pessoa que fala. Como alguém aponta o dedo, sua vez, pode falar. Ela só poderia se manifestar desta forma. Mas a rainha Esther, ela, mais ou menos os seus 15 anos de idade, ela perdeu seus pais. Esther perdeu seus pais. E ela foi criada por esse homem Mardoqueu, que os teólogos nos dão a entender que era um parente próximo, um tio. E ela foi criada por esse tio. Esse tio, em um momento de emboscada armada contra o rei Assuero, ele foi lá e mostrou para o rei: rei, cuidado, tem alguém se levantando. Então ele ajudou e preservou a vida do rei numa cilada. E esse homem Mardoqueu, ele vivia nas portas, ele era um judeu e vivia nas portas da cidade, criando a sua filha. E de repente o rei achou graça ali na sua filha, né? Não era bem filha, estava criando Esther, e ela passou a ser rainha, o rei escolheu como rainha. Mas esse homem Amã, que era um homem, depois você lê o livro todo, né? Esse Amã era o segundo no escalão no poder. E ele queria que as pessoas tinham que se prostrar, né? Se dobrar diante do rei. E esse homem, que era o segundo no poder, a autoridade abaixo do rei, queria que as pessoas também fizessem isso com ele. E aí ele chegou para Mardoqueu, e Mardoqueu não se dobrou para ele, porque ele não era o rei. E a partir daí ele começou a perseguir de uma maneira os judeus, por causa da vida de Mardoqueu. Mardoqueu era um homem sincero, um homem reto diante de Deus, mas ele estava sendo perseguido. E a gente aprende alguma coisa assim: às vezes nós somos sinceros, estamos diante de Deus, na presença do Senhor, mas somos perseguidos. E aí a gente até pergunta: mas por que, Senhor, se eu sou perseguido, se eu estou fazendo todas as coisas certas?
Deus permite isso para que as pessoas possam ver a diferença nas nossas vidas, talvez. Você se guardando, você no momento de luta, de estresse, você tem controle da sua palavra, você não lança ali como fonte que jorra duas águas. Porque se nós somos doces sendo de Deus, nós não podemos jorrar de nossa boca águas amargas como o diabo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos de Cristo, ou não somos de Cristo. O tipo de água que jorra faz com que seja o fruto de nossas vidas e a gente venha identificar quem é o Senhor de nossas vidas. A rainha Esther, depois que se apresentou diante do rei, ele achou graça diante dela. Admirou, apontou o cetro e falou assim: pede o que quer. Mas ela entrou na presença do rei sem ser convidada. Ela poderia até ter sido morta. Aí nós vamos para o versículo de número 1. Esse Amã já tinha preparado uma forca para matar o pai adotivo de Esther. Depois que preparou a forca, depois de alguns dias, versículo número 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte à porta do aposento. Irmãos, eu vejo aqui o desejo da rainha Esther em ter o seu desejo alcançado diante do rei. Mas se a gente parar e observar, a rainha, quando ela foi para a presença do rei, ou quando ela foi chamada de rainha, para alguém ser considerada como rainha, ela tinha que ter uma postura, ela tinha que ter uma forma de se comportar que agradasse e dissesse que ela era parecida com o rei. E eu quero lembrar você aqui daquela plebeia que casou com o príncipe na Inglaterra. Os costumes, a mulher naquele lugar, o príncipe vai à frente e ela vai 2 ou 3 passos atrás. Por que ela se sujeitou a isso? Porque ela não estava ali, ela não se casou com um homem comum. Naquela época, naquela terra, na Inglaterra, tem um costumes, e as mulheres dos filhos dos príncipes têm que ter um comportamento. E ela não faz isso se sentindo menosprezada, não faz isso se sentindo inferior, mas ela respeita as normas, os princípios que existe naquele lugar. Então se diz que é para caminhar 2 ou 3 passos atrás do marido, por ele ser da linhagem real, ela tem esse comportamento. Nós servimos a um Deus chamado Rei dos Reis. E o Senhor, como a Inglaterra tem lá os seus reinados, o Senhor é um rei absoluto, só que o cargo dele não fica vago. Ninguém pode ocupar o cargo de Deus. Os reis da Inglaterra, eles são ali, vai passando de geração para geração, mas nós jamais vamos ocupar o lugar de Deus. Nós não vamos poder ser Deus em momento nenhum, porque esse cargo já está preenchido e ele é vitalício, porque quem ocupa esse cargo não morre nunca. E às vezes, meu irmão, nós queremos impor ao rei coisas que já ficaram estabelecidas. A plebeia, por não ser da linhagem, ela não pode tentar mudar nada na Inglaterra, porque ela não está ali para mandar, ela está ali para obedecer. Nós no reino de Deus estamos da mesma forma. E a rainha, para ela, se nós falamos, voltando para a rainha Esther, para ela se apresentar na presença de Deus, ela tinha que estar vestida, ela tinha que estar num padrão que adorasse a Deus. Isso nos traz uma aplicação para o nosso dia de hoje.
Nós muitas das vezes, como nesta manhã, nós estamos chegando na presença de Deus. Deus não está exigindo de mim uma condição, sabe, de estar vestido com pedras preciosas, um manto cravejado de joias. Deus não está exigindo isso, porque o valor das joias, que são joias para nós, para lá é colocado para se pisar em cima, como o ouro vai ser. A joia de Deus, a preciosidade de Deus é a minha e a sua vida, que fez com que o rei, não eu fosse até lá, mas o rei descesse do seu trono e viesse aqui dar algo para que eu pudesse seguir. Eu e você fizemos com que um rei, o rei dos reis, viesse à terra e vivesse como eu e você, para mostrar para mim e para você que nós temos chances e oportunidade, mas existe um padrão para isso. A pergunta que vem é: será que quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós estamos em uma posição de um coração limpo, de uma mente limpa, de uma boca limpa, de uma mão limpa, que o Deus aponte ali o seu dedo, o seu cetro, o seu cajado e nos diz: pode pedir o que quer, pode pedir o que quer. A palavra de Deus nos diz que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Filho, nos será concedido. Às vezes, meu irmão, nós pegamos essa palavra e acha que a gente pode fazer um pedido a Deus dessa forma. De qualquer maneira, eu posso estar no pecado, pode estar um bagaço, e eu vou sem arrependimento, porque arrependimento quer dizer mudança de comportamento. Eu me arrependi, mas a pessoa continua fazendo as coisas erradas. Não houve arrependimento, houve ali uma palavra que foi jogada, não houve mudança. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos com Ele, nós temos que estar em uma condição. Deus vai até ouvir, mas Ele não vai poder fazer nada, porque Ele tem comunhão com o pecador e não com o pecado. Isso quer dizer que quando tem um pecado sobre a minha vida, isso pode impedir o agir de Deus na minha vida, como o sol está sendo impedido de passar por essas paredes, porque a parede está aqui. A bênção de Deus, aquilo que é maravilha, não chega na minha vida, porque existe algo entre eu e Deus, chamado pecado. Pecado é aquilo que transgride a lei de Deus, vai contra a lei de Deus. É como se eu tivesse ali um alvo. Eu já canso de falar isso, mas é uma coisa mais fácil para a gente entender. Tem um alvo ali, eu posso errar ele por pouquinho. Errei por 2 milímetros e errei por 2 metros. As duas pessoas erraram, as duas flechas erraram o alvo, uma por pouco, a outra por muito, mas nenhuma delas venceu, porque elas erraram. Nós, às vezes, pegamos as nossas vidas e pautamos ela, julgando as pessoas, mas pessoas erram mais, eu erro menos. Meu irmão, todos os que erram, está fora da condição. Todos que um dia for morrer, vão precisar de Jesus para ter a vida eterna. O pecado, aliás, o salário do pecado é a morte. E se nós vamos morrer, se nós estamos correndo, em direção à morte, é porque nós precisamos de Jesus. A não ser que alguém tenha certeza e vai viver para a eternidade, nessa terra, aí vai falar assim: essa pessoa realmente já está salva. Ela não tem mais pecado que tenta assediar, que tenta vir sobre ela para tentar. Então essa vida não é mais tentada, porque não tem mais pecado nela. E eu acredito em você, mas se você ainda está na condição que está caminhando para um dia, ficando velho, envelhecendo e vai morrer, há necessidade de termos Jesus. A Bíblia nos ensina que vai chegar um dia que até a morte, aquela que nos ceifa, vai ser jogada no inferno. E a morte vai ter que devolver a Deus aqueles que são seus. Quando Jesus vier nos ares, Ele vai falar assim: morte, eu vim buscar os que são os meus. E aí Ele diz que ressuscitarão aqueles que morreram.
ressuscitarão primeiro aqueles que morreram. Senão a prioridade, aqueles que morreram com Cristo no coração, é o que Jesus vem buscar primeiro. Depois ele diz que vai buscar os que estiverem vivos, porque a morte vai ter que devolver aqueles que ela tirou. A rainha, quando ela chegou na presença de Deus, ela tinha uma condição. Ela tinha ali, quando o rei olhou para ela, ele olhou para o que estava do lado de fora. Mas aí, se você ler o texto todo, você vai perceber que o rei já sabia que dentro daquele coração, que ele não estava conseguindo ver, porque o que ele conseguiu ver era que era por fora, como eu e você só vemos as coisas que estão por fora. Às vezes tentamos entender o que está por dentro, as suas intenções. O rei também não foi diferente. Ele sabia que pelo fato dela ser ousada entrar na presença do rei sem ser chamada, ela tinha alguma coisa dentro daquela cabeça que queria falar com ele. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como que nós estamos nos apresentando diante do rei? Sabe, o rei aqui, ele olhou para ela e viu a parte exterior, que ela estava vestida com as vestes reais. Deus não espera de mim uma veste real, como de um rei, mas espera de mim e de você a postura de um príncipe e princesa que pertence ao rei. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus não vê o exterior, mas Ele vê o nosso interior, Ele vê as nossas intenções, Ele vê o que nós fizemos através do registro da nossa mente, porque a nossa mente registra todo o passado, está aqui, você consegue lembrar muitas coisas. Talvez não se lembre de tudo, mas Deus não se esquece de nada. Ele vai passar em revista os seus exércitos. Ele vai passar. E aí, meu irmão, talvez nesta manhã seja a oportunidade, se nós temos alguma falha diante de Deus, pegar essa falha e apresentar o mais rápido diante do advogado que é Jesus Cristo, para que Ele defenda a nossa causa. Porque quando nós pegamos a nossa causa hoje, o nosso problema, a nossa luta, nossa dificuldade, nosso problema, e apresentamos o advogado chamado Jesus Cristo, nós estamos ficando de bem com aquele que vai ser o juiz. Porque o advogado hoje, que é Jesus, vai ser o juiz amanhã. Ele que vai abrir o livro, vai falar assim: ah, eu conheço você. Você teve problema, você teve falha, e você me procurou, você me confessou, não como juiz, mas como seu advogado. Então eu conheço a sua história. Vem cá, que eu fui um bom advogado para você, e você está com a sua defesa vencida. Você pode entrar aqui. Venha, bendito de meu Pai. Parece simples, se a nossa carne não fosse fraca. O espírito está pronto, a palavra de Deus nos diz, mas a carne é fraca. É por isso que quando a gente tem um muro fraco, tem uma parede da casa que está fraca, a gente já rapidinho contrata alguém para fazer uma reforma, senão vai cair em cima a casa vai cair em cima dos filhos, da família, o muro vai ficar vulnerável, o inimigo entrar, alguém que vai ali entrar e roubar, o ladrão. Mas na nossa vida nós precisamos ter essa mesma atitude, que quando temos fraqueza, devemos chamar Jesus e apresentar a Ele: olha, eu preciso fazer um conserto aqui nesse muro, eu preciso fazer um conserto nessa minha parede espiritual, porque eu estou sentindo que esta área está fraca, e eu estou com medo do inimigo tentar avançar contra a minha vida, e eu não conseguir me defender. Jesus vai falar assim: eu sou bom nessa área. Eu e meu Pai fizemos os céus e a terra. Eu tenho as ferramentas, eu tenho um material que é bom e vai te proteger nessa área que você está se sentindo fraca. Deus quer ouvir isso de mim e de você. Ele espera isso de mim e de você, não de uma conversa pública que você venha a ser humilhado ou humilhada, mas de uma conversa particular, você entrando no seu quarto, no seu aposento, fechando a porta, aonde Deus vê você e nós, secretamente ali você tem uma conversa aberta, a sós com o advogado, para que ele venha ajudar a te fortalecer aonde as paredes. Nós precisamos disso, meu irmão. Jesus está voltando.
Ele vai vir buscar a igreja, e a igreja tem que ser aquela que está adornada. Ele não vai buscar esse prédio, ele não vai levar prédio, ele vai levar pessoas. Porque ele não veio para, ele não fez isso aqui para ele habitar, mas ele nos fez imagem e semelhança dele, porque a igreja somos nós. Por que às vezes quando a gente fala igreja, aquela igreja é forte? Porque as pessoas que estão dentro dela são pessoas que têm Deus dentro de si. Então onde ela se reúne, se torna muito forte. Se torna muito forte. Eu quero que nesta manhã você olhe para dentro da tua vida e comece a pensar o que é que está vulnerável. Qual é a área que você se sente fraco? Qual é a área que você precisa que Deus ajude a fazer uma reforma? Ou se de repente quebrar o vaso e fazer um vaso novo, de repente derrubar o muro, derrubar a casa, derrubar a situação e fazer algo novo pelas mãos de Deus. Nós precisamos disso, meu irmão. Se Deus criou os céus e a terra, criou tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, meu irmão, nós somos dele. Nós não somos nossos. É como eu disse. Quer ver? Você acha que o seu carro é seu? Para de pagar o IPTU, para de pagar o IPVA, para de pagar o licenciamento. Para você ver o que vai acontecer. Ele não é seu. A sua casa, para de pagar o IPTU, você vai ver, você corre o risco de perder a casa. Vai para a justiça. Queima o seu carro no meio da rua, você vai, não é nosso, meu irmão, não posso, é meu, mas não posso queimar. Por isso que você anda pelas ruas, você vê um monte de carro abandonado, que as pessoas não querem mais, e não pode fazer nada, ninguém aceita. Não é igual o país como Detroit, que você vai lá e devolve o carro, ele vai para o ferro velho, ele é amassado e faz uma reciclagem desse ferro. Não dá, aqui não é assim. A nossa vida não é para ser retificada, a nossa vida não é para ser reciclada, melhor dizendo, mas nas mãos de Deus, para todos nós tem jeito. Às vezes a gente olha, essa situação não tem jeito. Para Deus tem. Para Deus tem. O versículo de número 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Vamos analisar aqui mais um pouquinho. Quando nós viemos à igreja e Deus olha para nós, e Ele já olha e de uma forma Ele sabe como nós estamos. Ele tem apontado o cetro, Ele tem dito para você assim, como Ele falou para Jó: viste o meu servo Jó, homem correto, honesto, isso, aquilo. Será que quando nós chegamos na presença de Deus, Deus também aponta para mim, para você e fala: olha lá, uma mulher correta, uma mulher honesta, uma mulher fiel, um homem também com essas mesmas condições? Será que Deus também diz isso como testemunho, como aconteceu com Jó? Será que Deus olha para nós, como Ele falou assim no batismo de Jesus: está aí meu filho a quem amo? Será que nós somos filhos de Deus? Nós precisamos nos tornar filho de Deus se ainda não somos, porque enquanto nós estivermos vivos nessa terra com os olhos abertos, Deus ainda está nos dando oportunidade. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Meu irmão, quantas pessoas não vai de frente a uma loja que faz promoção de eletrodomésticos, móveis e tudo mais, e eu estava vendo numa reportagem que esta loja faz essa promoção e pessoas chegam às vezes para dormir na fila uma semana antes para não perder a oportunidade.
E nós, diante de Deus, temos conseguido orar antes de deitar? Ou tem quase aquela oração de extrema unção? Quase que uma morte. Obrigado, Senhor. Deus tem que adivinhar o que ela tentou falar. Quase que falou em línguas. Mas quando se trata de algumas coisas que é para esta terra, como a fila nessa loja, as pessoas não se medem esforços. Não mede esforços. Vai lá uma semana antes. Quando nós queremos comprar uma roupa, como nós queremos algo para nós, nós também abrimos mão até de outros compromissos para estar lá com o horário marcado, chega mais cedo. Nessa época que nós passamos recentemente, de Natal e Ano Novo, as pessoas foram para o mercado, sabia que ia ter uma fila tremenda, mas foram na véspera dos feriados. Pessoas que viajam, ficam horas e horas na estrada, na fila do pedágio, trânsito, sabe, terrível, mas vai lá e fica porque tem um desejo a ser alcançado, que é o destino. Se nós fazemos isso, meu irmão, por eletrodoméstico, que às vezes dura 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você compra um liquidificador na sua casa, dura 10 anos. Você compra um sofá na sua casa, dura 10 anos. Você compra ali a televisão, dura 10 anos. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã nos preparando para ter uma vida eterna. Será que a gente está tendo essa mesma preocupação? Para os móveis de casa se manter sempre conservado, a gente vai e limpa. A gente tira o pozinho, passa ali um negócio ali para deixar brilho. Limpamos o chão da nossa casa, passa querosene para espantar as formigas. Eu faço isso lá, sou ordenado, né? Sou direcionado. Minha esposa fala e eu sou fiel, obedeço. Passa isso e lava com banheiro com que boa, porque vai matar os bichinhos vivos lá. E eu vou lá e falo assim: se vai matar, vão matar tudo. A casa que vai durar 75 anos, que é a média de vida, eu tenho esse cuidado. E às vezes esquecemos de ter o mesmo cuidado quando a gente vai viver eternamente. Eu não tenho que cuidar da casa onde eu vou morar, porque Deus já está fazendo isso, mas eu tenho que tomar cuidado comigo, que vou ser o morador dessa casa. Eu tenho que me preparar para morar nessa casa, porque não é uma casa comum, não é os móveis que eu sonhei, mas é os sonhos de Deus tornando realidade, porque tudo que eu preciso está lá. A rainha recebeu o apontar do cetro. E talvez nesta manhã, Deus está apontando para nossas vidas de uma certa maneira, com o seu Espírito Santo, e falando assim: olha, eu vou te dar uma oportunidade para você falar comigo, porque nesta manhã, tudo que você fez, se você confessar, vai ser perdoado, vai ser apagado. E a partir disso, você pode pedir o que quiser. Se for até uma casa no céu, já está sendo preparada. Depende de quem agora, meu irmão. Se Jesus foi preparar a casa, quem vão ser os moradores lá? Eu e você. Só que a Bíblia nos diz que para a igreja, para aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, tem muitos que serão chamados, mas diante desses que são chamados, Deus é que vai escolher. Tem poucos escolhidos, quer dizer que Deus vai fazer a escolha, porque Ele está à procura daqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Não adianta eu fazer nada com aparência, porque Deus sabe se é ou se não é, se é verdadeiro ou se é falso. A gente pode enganar muita gente, meu irmão. Eu posso vir aqui e fazer um papel de um pastor mais santo que você já viu. Se Deus olhar para mim e não ver que eu sou aquele santo que eu estou tentando passar, perdi todo o meu tempo de santidade diante dos homens, porque a aprovação não vem pelos homens, a aprovação vem de Deus. Versículo de número 4.
3 agora, né? Nós já tínhamos lido antes, vamos repetir. Então o rei lhes disse: que é que te tens? Olha, ele já sabia o que tinha no interior dela. Rainha Esther, qual é o seu pedido? E até metade do reino te darei. Deus, nesse momento, Ele não está olhando pela roupa que você está vestindo. Se tem aquele jacarezinho, né, que tem dentes, tem aquele jacarezinho que é tão falso que tem até banguela o jacaré, é quase uma lagartixa. Ele não está olhando para isso, mas Ele está olhando para a sinceridade do nosso coração. E se tiver sinceridade, Ele diz: tudo que pedi ao meu Pai em nome do Filho, Ele diz que vai ser concedido, vai ser dado. Versículo número 4. E disse Esther: se bem parece, ó rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apresentar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete e que Esther tinha preparado. Depois você vai continuar lendo o texto. Que o rei foi ao banquete, foi ao segundo banquete, a festa preparada que rainha Esther tinha pedido. E Amã estava tão seguro que ele ia matar Mardoqueu e os outros judeus, que ele não se importou com mais nada, ele ficou cego nos seus desejos. Se você continuar lendo a palavra de Deus, vai perceber que Amã tinha preparado uma forca para matar o rei, matar Mardoqueu. Ele ia pedir autorização para o rei para isso. Só que ele esquecia que uma oportunidade, aquele homem chamado Mardoqueu tinha servido ao rei, tinha zelado pelas coisas do rei, tinha preservado a vida do rei, porque tinha armado uma cilada para ele. E aí o rei falou assim: eu estou querendo honrar uma pessoa, e eu queria perguntar para você, Amã, como é que eu devo honrar essa pessoa? E como ele se achava, ele era o Tassi, está se achando, ele se sentia um Tassi, ele estava se achando. Ele falou assim: Amã, eu queria uma orientação sua, me ajude. Eu estou querendo honrar uma pessoa, e como acha que seria a melhor forma de honrar essa pessoa? Amã pensou na cabeça dele: essa pessoa que vai ser honrada sou eu. Se veste ela com as roupas reais, no cavalo do rei, e que essa pessoa seja puxada diante de todo mundo. Ele falou assim: ó, todo mundo vai ver que eu sou o queridinho do rei, ele vai me honrar. Se você continuar lendo, foi colocado as vestes reais, como era costume de vencer, no cavalo do rei, como costumava ser montado. E pôs a coroa do rei. Se você ler lá no capítulo 6, versículo 8, você vai encontrar isso que eu estou falando. E aí quando Amã de repente perguntou: rei, fala devagarzinho para eu ouvir assim, com mais tempo. Quem é que vai estar montado nesse cavalo de honra? Talvez ele quisesse ouvir assim da boca do rei: quem vai estar montado no cavalo é Amã. Ele, Mas aí ele chegou para o rei e fala assim: quem é que vai estar montado nesse cavalo? Rei, espera, fala bem devagar. Ele: você quer que eu fale devagar? É Mardoqueu. E já que você me deu a ideia, Amã, você faz um favor para mim? Claro, rei, faço sim. Você vai ser o homem que vai puxar o cavalo honrando Mardoqueu. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Que quando Deus tem você como pessoa dele, quando alguém se levantar contra a sua vida, essa mesma vida vai te honrar. Porque Rei dos Reis, que é o Senhor, vai fazer isso com você, vai fazer isso comigo.
porque você tem lutado, você tem preservado a obra de Deus, você tem, lutado pelas coisas de Deus. É como se estivesse lutando por Deus. E eu digo isso, lembra quando Jesus fala assim: eu estive fome e me deste de comer, estive nu e me vestisse, estava preso e fosse me visitar. Aí as pessoas, os apóstolos perguntaram para ele: mas o senhor nunca teve nessa condição? E ele disse assim: sempre quando você faz a um dos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. Então quando você preserva, quando você luta, quando você faz as coisas certas, você não está fazendo para você e nem para o mundo ver, você está fazendo para o Senhor. Sabe a forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu? Sabe quem que inaugurou? Aquele que puxou o cavalo, Amã. Ele foi pendurado lá. Aquilo que era para desonra para o homem que servia a Deus, esse homem foi honrado. E aquele que procurava desonrá-lo foi que ocupou o lugar da morte e da humilhação. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã. Você tem se vestido com as roupas reais? A sua postura tem sido postura de realeza, de alguém que serve o Rei dos Reis? Por mais que você tenha sido perseguido ou perseguida, fique firme e forte, porque o Rei, um dia ele vai te honrar. E aqueles que te perseguem e me perseguem, um dia vai ser humilhado no fogo e enxofre. Vai haver choro e ranger de dentes. Mas quem vai fazer com que esse povo tenha choro e ranger de dentes, não sou eu, como não foi Mardoqueu. Quem mandou matá-lo foi o rei. Quem mandou puxar o cavalo de honra foi o rei. Mardoqueu simplesmente ficou na posição que ele tinha que ficar, que agradasse o rei. Porque sempre vai ter uma rainha que vai interceder por você, sempre vai ter o Espírito Santo que intercede, sempre vai ter Jesus como advogado para nos defender. Mas se eu não procurar nenhum desses, se eu não agradar esse rei, não vai ter quem nos defenda, não vai ter quem nos ajude. É o momento seu e de Deus. Se coloque no lugar de Mardoqueu. Olhe para a rainha como Jesus, buscando salvar a tua vida. E o rei, que é Deus, puxando você que um dia foi humilhado diante do povo, com vestes de honra. E aquele que puxava o cavalo, que era aquele que queria a sua morte, queria o teu fim, é aquele que vai morrer no lugar meu e seu, porque nós recebemos a vida que era de Jesus. Analise a sua vida. Coloque a tua vida hoje numa balança do Senhor e pergunte: Deus, eu tenho o peso que te agrada? Entre as coisas erradas e as certas, eu tenho pedido perdão, eu tenho me consertado e eu tenho tido crédito aí com o Senhor. Irmãos, nós temos que ter crédito com Deus. Um dia foi o profeta Isaías diante do rei Ezequias e falou para ele: Ezequias, arruma a tua casa. A casa dele devia ser uma bagunça, deve ter sujeira embaixo do tapete, aquela gaveta assim que se abre, pula para fora as coisas. Aqui, gente, não tem gaveta da bagunça, mas tem um jarro da bagunça, tudo enfia ali dentro. Ele passou por uma vistoria e Deus falou assim: não tem mais jeito não, sua casa está meio bagunçada, você vai morrer. Mas ele não arrumava a casa, mas ele tinha uma conversa com Deus. E quando veio a notícia: Ezequias, Deus manda te dizer, arruma a tua casa que você vai morrer. Ele tinha crédito com Deus, porque ele conversava com Deus. E quando ele recebeu a notícia, ele não ficou: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou morrer. Não, ele virou para o cantinho e falou: Senhor, lembra-se que eu tenho ido sempre na tua casa, eu tenho participado das ceias, tenho participado dos cultos, tenho participado das reuniões, tenho visto fidelidade que eu tenho desviado daquilo que era mal. Da minha boca, Deus, só tem saído coisa que te agrada, e quando sai alguma coisa eu procuro logo o advogado que é Jesus. Me acrescenta, me dê uma nova chance, como aconteceu com o rei Ezequias. Talvez eu e você, numa conversa com ele, ele fala assim: vai meu filho, você é abençoado, vai, não peques mais, como falou para aquela prostituta que foi pega em adultério, mas em vez de levar os dois só levaram ela.
Vai, não peques mais. Aproveite a tua vida para ser diferente. Amém? Eu termino aqui a mensagem.